Zoneildo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, Sport Comedy na veia, rapaz. O Corinthians ganhou do Flamengo por 2-1. Logo aos 7 minutos, o recém-contratado Héctor Bomilha, que veio do Chaves, saiu lesionado e o Bagre Alberto entrou no lugar dele. Aí o Yuri Alberto usou toda a sua velocidade em uma jogada. Aí ele foi pro fundo, cruzou e o Thales Magno abriu o placar. Rapaz, o Bagre Alberto cai sozinho, não sabe dominar, não sabe chutar. Mas contra o Flamengo deu uma de Messi. Aí em cobrança de pênalti, o Pedro empatou o jogo. O Garro mandou a bola na área e o Romero colocou o Corinthians na frente do placar novamente. Aí o Yuri Alberto cai sozinho e depois ele se levanta e faz uma falta violenta no Wesley. O Bagre Alberto foi expulso e o tempo fechou. O Alcaraz tentou dar um soco no Kaká, que também tentou dar um soco no Alcaraz. Que isso, rapaz? Cadê a União Florentians? Se o Romário tivesse nesse jogo, certeza que chegava na voadora. Boca tua tapica, opo. Vamos lá no vete mal. Que fase que tá o Corinthians, diga-se de passagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo, amém, diga-se de passagem. Que vitória do Corinthians! Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha e vamos junto. Que fase que tá o Corinthians! Aí vocês aí, ó, diga-se de passagem, ó, não pode passar a mão no nariz, hein, Cascão? Ô Souza, você não falou que ia ser 3-0 pro Flamengo, Souza? Ai, diga-se de passagem, ficaram no cheirinho, hein, irmão? Ficaram no cheirinho, diga-se de passagem. Mas vamos falar muito desse jogo. Que vitória do Corinthians. Parabéns, Corinthians, ó. Parabéns, Corinthians, diga-se de passagem. Corinthians é minha história, minha vida, meu amor. Diga-se de passagem, eu que vos falo, sou corintiano. E quem imita é corintiano também. Diga-se de passagem para vocês aí, mas não tenho nada contra os outros clubes. Respeito tudo. A brincadeira e a zoeira é normal. Diga-se de passagem, porque o futebol tá muito chato. E que vitória do Corinthians, irmão. Diga-se de passagem, o primeiro tempo o Corinthians jogando muito bem taticamente. O Flamengo equilibrou o jogo, foi um primeiro tempo equilibrado. E aí o gol do Corinthians com o Thales Magno. Diga-se de passagem, o Hernandes que se machucou, o Yuri Alberto entrou e entrou muito bem. Deu o cruzamento pro Thales Magno que fez o gol. E aí veio o lance do pênalti. Aí veio o lance do pênalti. Aonde que pênalti no sovaco é pênalti, irmão? Aonde, ó, o sovaco é pênalti? Mostra aí, Cascão. Não foi pênalti nem aqui nem na China. Mas o juiz deu e o Pedro, que é um centroavante abençoado, bom jogador, dos melhores centroavantes que dá para nós ainda sonhar com Copa do Mundo se o Pedro tiver, foi lá e bateu e fez o gol. E aí veio o segundo tempo, meu irmão. Segundo tempo, diga-se de passagem, ai. Para mim não foi pênalti esse pênalti do... Mas nunca na vida, mas deram, né, pro Flamengo. Como sempre, o VAR sempre ajuda o Flamengo, né? Não expulsou o Alan no lance do Charles, que ele entrou com a sola no pé do Charles, em cima do Charles, o jogador do Flamengo não foi expulso. E aí o que acontece, diga-se de passagem, antes disso, de ir pro segundo tempo, bem lembrado, Cascão, o Félix Torres fez o gol do Corinthians e o juiz anulou. Ah, meu irmão, o VAR, como sempre, contra o Corinthians, né? E esse árbitro é um fraco, um banana, entrou com vontade de prejudicar o Corinthians, mas não conseguiu, irmão. O Corinthians é sangue no olho, tapa na orelha, é o jogo da vida, o Corinthians não é brincadeira. E aí os jogadores entrando com vontade, com garra, com raça, fizeram um grande jogo. Aí veio o segundo tempo. O Corinthians realmente voltando, parecia que estava meio apagado. O Flamengo teve 2 chances de gol, só que o Hugo Souza é um monstro sagrado, irmão. 500 mil muito bem pago, diga-se de passagem. Augusto Melo, compra esse cara logo, hein? Compra esse cara logo. E aí o Romero entrou no segundo tempo, irmão. O Romero recebeu uma bola desse Garro que vai ser ídolo no Corinthians, que deu um passe para ele. Gol do Corinthians, gol do Romero, diga-se de passagem, 2-1 Corinthians. E aí o Flamengo no segundo tempo não jogou, não conseguiu criar, não conseguiu ter volume de jogo, irmão. O Corinthians também não teve nenhuma grande chance clara no segundo tempo. Mas o Corinthians venceu e conseguiu um lance do Romero mandar a bola pro gol. Aí tivemos as expulsões, vamos falar das expulsões.
diga-se de passagem. Vamos falar de expulsão. Expulsão lá do nosso querido Yuri Alberto, que foi muito bem, Yuri Alberto, representou. É isso mesmo, tem que deixar ninguém mandar dentro de casa, não, irmão? Aqui é Corinthians, rapaz. E aí o Yuri Alberto foi expulso. O Alcaraz, que é nome de azeitona, foi expulso também porque pegou no pescoço do Kaká, muito bem expulso. E o Kaká também, porque se envolveu com confusão, foi bem expulso. Mas, no mais, o Corinthians mostrou que tem que respeitar o Corinthians. E se entrar com sangue no olho todo jogo, irmão, nós saímos dessa situação, diga-se de passar. Mas o Fluminense tem que ganhar, tem que perder do São Paulo, hein? Ô São Paulo, faz sua parte lá, irmão. Pelo menos empata o jogo, hein? Diga-se de passar. Mas voltando, o Corinthians mostrou, vocês jogadores mostraram que essa é a postura que vocês têm que ter. Vontade, garra. Charles jogou muito bem. Parabéns, filho. Fagner foi muito bem. Esse Martínez é um volante venezuelano que nasceu para jogar no Corinthians. Nasceu para jogar no Corinthians. Não foi pênalti nem aqui nem na China. Mas o VAR é contra o Corinthians. Flamengo, diga-se de passagem, com todo respeito ao Flamengo, mas não pode, irmão. Não pode ser ajudado. Porque se fosse nós, o mundo caía, né? Mas o Flamengo não estava no dia hoje. Luiz Araújo não jogou. Ah, mas o Flamengo está desfalcado, diga-se de passagem. Luiz Araújo não fez aquela partida que se espera dele, que ele é bom jogador. O Bruno Henrique teve um lance que ele deixou o Martínez, não, Martínez não, Félix Torres, na saudade, hein? E chutou e o Hugo Souza fez uma grande defesa. Mas o seu Félix Torres, apesar desse lance, jogou até bem. Mas precisa ter atenção. Ramalho fez uma grande partida. O Kaká, mesmo expulso, jogou bem. O Fagner, que tem que ser titular, e não a mentira do Mateuzinho, que veio de lá, irmão. O encosto. Não pode jogar no Corinthians. Tem que ser o Fagner mesmo. O Bidu jogou bem. O Bidu perdeu um gol de cabeça, mas jogou bem. No mais, o Corinthians jogou uma grande partida. E tão de parabéns vocês. É isso aí, esse é o espírito, irmão. Nós corintianos acordar uma segunda-feira com uma vitória em cima do Flamengo, diga-se de passagem, deu até coceira no nariz. Que vitória do Corinthians, irmão. É para lavar a alma. E é só vocês, jogadores do Corinthians, acreditar em vocês. Vocês têm capacidade. E o Romero mostrando que quando precisa dele, ele é muito ídolo. O Yuri Alberto entrou, deu assistência para o gol do Thales Magno, que fez uma partida muito boa taticamente. O Rodrigo Garro, que nasceu para jogar no Corinthians, é craque de bola, deu uma boa assistência. Só que o senhor, diga-se de passagem, Dom Ramon, diga-se de passagem, em vez de colocar o Rian no segundo tempo, colocasse o Coronado, irmão. 2 milhões por mês. Você faz 2 gols, diga-se de passagem, tenta fazer o terceiro. Não coloca o time na defesa, irmão, na retranca. Isso é o erro do Ramon Dias. Para mim, como comentarista, esse é o erro. Mas tem quem entenda que não é. Agora o Flamengo hoje não estava no dia. O Bruno Henrique, apesar de ter tido um lance, não fez uma grande partida. O time do Flamengo realmente jogou muito mal. E tem gente que está na bronca com o Tite. Tem gente que está pedindo Jorge Jesus. O que é normal, diga-se de passagem, porque o Flamengo está mal acostumado. E pelo elenco que o Flamengo tem, é uma vergonha, diga-se de passagem, mas está em 4º lugar. É uma vergonha para o Corinthians também estar nessa situação. A vergonha para o Corinthians estar lutando para não cair. É uma vergonha para vocês que querem impeachment, né? Vocês querem para quê? Para vender o Corinthians? É isso que vocês querem? A Gaviões não vai deixar, não. E aconselha não deixar. É quebrar tudo aí, irmão. É quebrar tudo. Se o Augusto Melo tiver culpa, tem que sair. Mas também renovação e transparência não pode entrar. Apesar que a minha pergunta, Andrés, Duílio, Roberto de Andrade, para que vocês querem o poder? Para vocês ganhar dinheiro mais? Vocês não cansou de roubar o Corinthians, não? Vocês não cansou? Aí, Gaviões da Fiel, vai para cima deles, irmão. Não deixa isso acontecer, não. Porque esse povo vai quebrar o Corinthians de novo. O Corinthians não vai existir por causa deles. O Corinthians só existe por causa da Fiel, que fez uma homenagem linda hoje. Que vitória do Corinthians, irmão. Que vitória. Jogando com raça, com garra. O Corinthians pode sair dessa situação. O Corinthians pode jogar com qualquer equipe de futebol brasileiro. Se tiver essa mesma vontade, se tiver essa raça, irmão, nós conseguimos ganhar. Mas, que vitória do Corinthians, irmão. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Diga-se de passagem, que vitória. Uma vitória para lavar a alma, diga-se de passagem. Joga água benta aí em cima de nós, aí, ó. Aí, Cascão. Mostra lá, Cascão. Mostra lá, que vitória do Corinthians, irmão. Que vitória, daqui a pouco os gols do Corinthians. Que vitória, irmão. Parabéns, Yuri Alberto. Esse é o que se espera de você.
É raça, é sangue no olho, irmão. Que cruzamento pro Thales Magno, irmão. Que vitória do Corinthians. Que resultado, irmão. E o Flamengo, meu Deus do céu, eu tô com coceira no nariz. Gente do céu, hoje tá demais. É feio passar a mão no nariz, né? Mas acontece. Às vezes nem sempre o nariz da gente fica desinquieto. Hoje o meu nariz tá só coçando. Meu Deus do céu, olha aqui. Que coisa, rapaz. Tem rinite, tenho sinusite, Cascão. Aí, Souza, você não tirou sarro em nós. Você não falou que ia ser 3-0, irmão? Aí, diga-se de passagem, ó, Souza, ó. Aqui é sovaco, né? Deram o pênalti pra vocês, hein? Sem meu VAR eu não consigo, diga-se de passagem. Aí eu quero ver o pessoal do jogo aberto, se vocês vão falar mesmo, se vocês vão ser realistas e falar que não foi pênalti. Porque vocês não vão, vocês são contra o Corinthians, né? A mídia toda, né? Mas se ferraram, irmão. O plano domingo, vocês se ferraram. Que fase que tá o Corinthians. Que vitória. É para lavar a alma, diga-se de passagem. E o Flamengo não foi o Flamengo hoje. O Flamengo jogou muito mal, taticamente. O Flamengo não conseguiu equilibrar. E o Corinthians, defensivamente, conseguiu ir muito bem. Tanto o Kaká, tanto o Ramalho e tanto o Félix Torres, que quase que entrega a paçoca para o Bruno Henrique. E o Fagner tem que ser titular do Corinthians. Que partida do Fagner, irmão. Tem uma bronca no Bruno Henrique. É isso que se espera, Fagner. É maloqueiro, é sofredor, irmão. Que cruzamento pro Bidu, hein? Quase que o Bidu faz o gol, diga-se de passagem. Mas foi uma vitória importante. Primeiro tempo equilibrado, as duas equipes criando chance. O Corinthians começou melhor, o Flamengo equilibrou. Aí veio o segundo tempo, o Flamengo com duas chances. E o azeitona do Alcaraz, meu irmão, expulso, diga-se de passagem, por esse árbitro frouxo. Aí, Augusto Melo, você, como presidente do Corinthians, não pode deixar o árbitro entrar lá dentro para roubar nós, hein? Porque é um absurdo o gol do Félix Torres ter sido invalidado. Porque a posição para mim era legal. Mas, como sempre, o VAR, quando é pro Flamengo, o VAR ajuda, né? Tanto é que não demorou para dar o pênalti. Vocês notaram que não demorou? Deu pênalti logo, irmão. Ah, se fosse pro Corinthians, hein? E o time do Flamengo, com esse Pedro, que é um monstro sagrado, joga demais. Sentiu a falta do Arrascaeta, que é o principal jogador. O Lohan, que eu não sei porque que não entrou, que é um jogador que destruiu o Corinthians no primeiro jogo lá no Rio. Não entrou por quê? Mas fazer o quê, né? A diferença é isso. O Flamengo sentiu a falta dos principais jogadores, sentiu sim, porque o Arrascaeta é o maestro desse time. O Pedro hoje fez o gol, mostrou que é um centroavante goleador. E do lado do Corinthians, se não vai na vontade, vai na raça. Que vitória do Corinthians. Que vitória, irmão. Parabéns, Corinthians. Parabéns, Corinthians. É nóis. Diga-se de passagem, que vitória para terminar. Aí, ó. Mostra aí, Cascão. Que vitória para vocês. Aí, os antes. Aí, os antes. Aí, o Xeninho. Olha o Xeninho, olha o nariz aí. Olha o nariz, ó. Diga-se de passagem, ó. Ó, ó, ó. Alguém cagou aqui, Cascão. É, Cascão, cagaram aqui, diga-se de passagem. Vocês peidaram aqui. Possível, irmão. Diga-se de passagem. Aí não dá, né? Comenta aí, gente. O que vocês acharam do Flamengo? Parabéns a vocês, jogador do Corinthians, hein? Aqui não é só crítica, não. Quando tem que elogiar também. Tamo junto. E aí a renovação transparece. Vocês cagaram aqui, rapaz. Vocês estão de sacanagem, meu. Que vitória do Corinthians, filho. Larga o Corinthians em paz, diga-se de passagem. Deixa nós ser felizes. Porque o Corinthians é o Corinthians. O amor da minha vida. Vai, Corinthians.